Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo do Casais de Aliança. Eu sou o Denis da Fabiola. Eu sou a Fabiola do Denis. Nós estaremos aí nesse vídeo compartilhando algumas dicas para um bom relacionamento que tem dado certo aqui para nós dois. Nós já estamos aí com relacionamento aí já de 6 anos e 6 meses, 4 anos e meio aí de casado. E essas dicas que nós vamos estar dando, nós temos praticado ela e tem dado muito certo, e é por isso que nós queremos estar compartilhando com vocês. E antes de partir para as dicas, é importante a gente comentar que um relacionamento bom, um relacionamento saudável, ele não é obra do acaso, né? Não é algo que acontece porque aquele casal teve sorte, não. Um relacionamento saudável, ele dá trabalho, né? Se você olhar bem, quando você vê um casal que está há bastante tempo juntos, um casal que se dá bem, você olhar bem assim para o casal, você vai identificar que na realidade eles têm investido constantemente, eles têm se esforçado constantemente, né? E é um resultado do cotidiano, daquilo que é feito no dia a dia. Então a gente quer até mesmo deixar aqui uma dica para aqueles que estão namorando, né, que ainda não casaram, mas estão caminhando para isso, para os que acabaram de casar. A gente quer passar para vocês, né, que na realidade o jogo começou agora, vai começar agora, né? Para quem for casar, o jogo começa quando você casa. E para quem acabou de casar, a gente quer dizer que começou agora o jogo, né? Por que a gente fala isso, né? A gente percebe que as pessoas ficam muito presas na questão do namoro, do noivado, se esforça, faz de tudo e mais um pouco para poder dar certo, para poder conquistar o outro. E quando casa, os dois, né, ou às vezes o homem, né, ele já tem aquilo como conquistei, já não preciso fazer mais nada. E não. O casamento ele precisa de manutenção para poder dar certo, precisa de ajustes, né? E as dicas que nós vamos compartilhar aqui com vocês são dicas que nós fomos ensinados, né? Nós aprendemos, temos aplicado e tem dado certo. E a gente acredita que essas dicas também podem ajudar muitos relacionamentos se colocados em prática. E começando pela quinta dica, controle financeiro. Então, queridos, eu já gostaria de compartilhar a questão do pensamento, que eu vejo muitas pessoas aí que pensam de maneira, acho que equivocada, eu posso ter essa liberdade. Porque a palavra mesmo diz que quando os dois se casam, eles se tornam uma só carne. Então eles são um só. Mas você vê as pessoas elas dividindo as contas. Então o salário do homem é o salário do homem, o salário da mulher é o salário da mulher, a conta de eletricidade é a responsabilidade do homem e a conta de água é a responsabilidade da mulher. E isso não pode, né? Porque se somos um só, como podemos dividir algo para uma pessoa? Não tem como. Então, não existe mais o que é meu e o que é dela, e sim o que é nosso. Você precisa entender isso. Se você entender isso, muita coisa já vai melhorar. Porque aí a responsabilidade sobre o pagamento das contas não cai só sobre uma pessoa, mas sim a responsabilidade vem para os dois e os dois agarram essa responsabilidade. Então por isso que nós vemos aí que essa quinta dica, né, do controle financeiro, ela é muito fundamental, ela é fundamental para um bom relacionamento. Porque nós vemos aí, infelizmente, muitas famílias que elas acabam se destruindo, acabam sendo destruídas por uma má gestão, por gastar demais, por não saber como controlar, não saber aonde colocar, o seu dinheiro. E nós, já desde quando começamos a namorar, na verdade, nós já começamos a desenvolver uma planilha, Eu gosto muito de planilhas, tudo, Eu gosto de Excel. A Fabiola também, ela gosta de fazer as suas contas e gosta ainda mais do que eu. E nós temos aí desenvolvido, cada vez melhorado mais e temos colocado tudo, Nós, como a Fabiola mesmo diz, nós precisamos medir para saber, o que não é medido
não pode ser controlado, nem melhorado, né? Então nós vamos até também depois estar compartilhando, né, com aqueles que quiserem. Nós vamos estar colocando aí vai ter um link aí nos comentários, né, aqui abaixo do vídeo, onde você vai poder estar acessando para poder solicitar essa planilha, né, orçamentária, aonde ali vai ter as inscrições. Então você vai poder estar colocando ali quanto que você gasta com lazer, quanto que você gasta quanto que você investe no dízimo, quanto investe em oferta, quanto que você gasta com aluguel, se você paga aluguel, quanto você gasta com água, com luz, quanto que você gasta com tudo. Se for possível, coloca até o preço da bala que você está colocando. Né? Nós acompanhamos um casal que eles falavam que não sabia para onde estava indo o dinheiro. A gente foi conversando, quando vai ver, a pessoa ela falava que não tinha dinheiro para comprar algumas coisas, mas ela quase todo dia comprava um salgado, quase todo dia comia uma pizza, né? Assim, perdão, quase um dia não, mas no final de semana comia uma pizza, e aí que ele pôde ver que então o dinheiro ele estava sendo gasto de uma maneira inadequada. Sim, é verdade. E essa questão do controle financeiro, a gente entende que é um dos pilares mais importantes de um casamento, né? Porque o casamento, ele nada mais é do que uma sociedade. Ele é como uma empresa, né? E se você não gerir bem a parte financeira, a chance do casamento entrar em colapso é muito grande. A gente vê até muitos relacionamentos, né, chegando a uma quebra de aliança por conta de problemas financeiros. Então é uma área que a gente não pode fazer vista grossa, é necessário, né, ter uma atenção e identificar o perfil, né? Você como casal precisa identificar qual o perfil do seu cônjuge, porque às vezes o marido, não é porque ele é o cabeça porque ele é o cabeça, então ele vai ser aquele que vai controlar tudo. Nós já vimos, né, muitos casos que no casamento o homem é o que é o mais descontrolado, é o que é o mais gastão, e a mulher é a que acaba tendo mais o perfil dela é mais poupadora, o perfil dela é mais investidor. Então o casamento ele é uma sociedade e os dois precisam somar as forças. Não é, porque você é o cabeça, então você que fica com essa parte. Se a pessoa tiver uma fragilidade nessa área, o barco ele vai afundar, porque se você deixar só para os dois precisam trabalhar juntos nessa questão da vida financeira. E se vocês estiverem tendo dificuldade, procurem ajuda, né? Procurem fazer cursinhos, né? De como ter um melhor controle financeiro. E vocês vão ver que isso já vai aliviar muitos problemas. E a quarta dica é cumplicidade. Cumplicidade é um item que eu e o Denis, a gente entende que é muito importante, né? E a cumplicidade é um elemento que torna o relacionamento prazeroso, né? Onde os dois caminham juntos, fazem tudo juntos, como o Denis falou aqui na parte até da vida financeira, né? Não tem o que é meu, não tem o que é dele, né? É nosso. Assim como as demais coisas da nossa vida, né? A gente anda muito junto, a gente procura sempre resolver as coisas juntos, fazer as tarefas juntos, compartilhar das cargas, né? Um do outro e um ajudar o outro. A gente tem visto que isso tem sido muito bom no nosso relacionamento, até compartilhando um pouco da nossa rotina, né? Hoje, eu e o Denis, nós trabalhamos juntos, além de nós sermos, né, cúmplices na vida amorosa, também agora na vida profissional, né? Nós trabalhamos juntos, então a gente praticamente temos vivido 24 horas por dia. Só que não tem sido desgastante, como as pessoas do mundo dizem, né? Não sei como você aguenta, né? Se você ficar muito tempo com seu cônjuge, não vai dar certo. Até mesmo nesse tempo de quarentena, a gente tem ouvido, né, rumores aí de famílias que estão entrando em colapso, em choque, porque estão convivendo juntos, porque agora elas estão ali tendo que ficar confinadas, né? E esse confinamento tá levando a um atrito. E a gente acha isso muito estranho, porque como você pode
ter um atrito, né? Como você pode se sentir mal por ficar confinado com quem você escolheu compartilhar a sua vida. É uma coisa que não tem sentido, mas o que a gente acredita é que os casais eles precisam se conectar um com o outro. Precisa ter essa conexão de alma, né? Que um precisa querer estar com o outro. E por conta da rotina, por conta, né, de outras prioridades, a gente percebe que muitos casais eles se perdem dentro de casa, um do outro. Né? E na questão da cumplicidade, eu e o Denis, nas tarefas de casa, a gente procura se ajudar. Na parte da questão de trabalhar, né? Eu procuro também auxiliar ele na parte de suprir as necessidades, né? Um ajuda o outro. Não tem assim aquilo que é só eu que tenho que fazer, não tem aquilo que é só ele que tem que fazer, e a gente se complementa, né? E a dica que a gente deixa para os casais é isso, né? Procure estar junto com a sua esposa, você que é marido, né? Procure estar junto com ela nas tarefas da casa, né? Mulher, procure também ver no que você pode ajudar para ajudar o seu marido a suprir as necessidades do seu lar. Talvez a sua profissão hoje é cuidar da casa. Se houver a necessidade, né, que você possa procurar meios de poder, dentro de um período, né, de um determinado período, fazer algo com as suas próprias mãos que possa ajudar a trazer uma renda extra para sua casa. Né? Tem muitas pessoas que têm o dom de artesanato, têm o dom para vendas, fazer pão, cozinhar, enfim, tem N possibilidades, né? E isso é ser cúmplice um do outro, né? Estar juntos no mesmo time. E na nossa terceira dica defina as regras. Né? Nós temos uma coisa aqui em casa que é definir regras. Sim. Né? Deus mesmo, ele já vem definindo regras, né, que são estabelecidas desde o começo, né, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, para que nós venhamos ter uma vida abundante. E assim como na nossa casa também, nós estabelecemos regras. Uma das regras que nós estabelecemos logo de cara, que foi algo que nós aprendemos, era justamente como até mesmo o pastor Miguel e a pastora Sueli comentou em alguns vídeos anteriores, que é não falar sobre divórcio, não falar sobre separação, Sim. nem de brincadeira. Nós não falamos, isso não faz parte do nosso vocabulário. Nós só mencionamos essa palavra quando nós precisamos falar sobre com as pessoas. Fora isso, nós não falamos, é uma regra que foi estabelecida. Então, por mais que às vezes a gente possa ter ali uma conversa, às vezes um pouco mais assim calorosa, tudo, nós não falamos e nem tentamos chegar perto de mencionar alguma coisa do tipo. Sim. Isso não faz parte de nós. Outra regra também que nós estabelecemos não gritar em casa. Eu, por conta da cultura da minha família, nós falávamos alto. Então, chegava uma hora que eu e meu pai conversando, chegava uma hora que as pessoas pensavam que nós estávamos brigando, quando na verdade nós estávamos conversando. E a Fabiola, ela comentou comigo que ela não gostava, né, assim, de gritaria, dos tons muito altos, que nós deveríamos, então, estabelecer essa regra de não gritar dentro de casa. Foi fácil? Não foi fácil. Eu tive que ir melhorando, tive que conversar com ela, que vai chegar também numa dica, né, uma das dicas. A gente foi conversando e eu falei pra ela, olha, me diz então, quando você vê que eu tô chegando num determinado nível de altura, você já fala pra mim, você tá falando alto. Sim. Que aí eu vou cair na real e vou parar. Até nessa parte dessa regra que a gente definiu, né, de não gritar, não desrespeitar um ao outro, né? Por que, né, dessa regra? A gente entende que a gritaria, ela suscita ira. Né? Se você for conversar, né, aí fora, você vai encontrar muitas famílias que têm muitas brigas, mas essas brigas elas suscitam através do quê? De gritarias, de um falar alto com o outro, um desrespeitar o outro. Então a gente definiu isso justamente para não dar, como o Denis disse, sorte, né? Sorte para o azar. Não dar sorte para o azar. Porque no momento que você está ali numa conversa mais calorosa, se você se permite gritar,
você pode perder o controle emocional ali, e aí de uma gritaria já passar para uma ofensa e de repente o casal está se ofendendo verbalmente. Então são coisas que a gente já sabe que pode acontecer, então por que esperar acontecer, né? Por que não já cortar o mal pela raiz? O que pode levar a isso? É gritar. Outra coisa também que eu e o Denis, assim, a gente aplica bastante, quando a gente se sente nervosos, né, por alguma situação, a gente não conversa na hora, né? A gente fala, olha, vamos conversar daqui a pouco, né? Não quero falar agora, vamos falar depois. Por quê? A gente sabe que se você vai falar no momento em que você está aborrecido, você não vai ser feliz nas palavras a serem colocadas ali, porque você está sob aquele sentimento, né, sob emoção, e muitas vezes vai falar coisas que você não quer falar, que é só no momento. E palavras é uma coisa muito complicada, porque depois que lançada, palavras ferem, e aquilo, o que as palavras causam, às vezes é até difícil depois você poder restaurar aquilo, mesmo que foi sem querer, mesmo que não era o que você queria dizer, né? Porque as pessoas, nós somos seres humanos e temos sentimentos, né? Então, a gente também nessa parte, assim, a gente procura conversar num outro momento, mas outra dica que vai vir aí, né? A gente não deixa de estar conversando, né? A gente sempre procura resolver as coisas. E uma das regras que a gente tem também é não ir dormir brigados, porque isso é muito complicado. A gente vê que realmente você dormir brigado, dormir um virado para o outro, ou pior, né, quando dorme fora da cama, né, um dorme num cômodo, o outro dorme isso no não outro. pode nem acontecer. Isso não pode acontecer, porque... Salvo exceções, né, não há necessidade e tal. Exatamente, porque isso abre uma brecha muito grande, e Satanás, ele não precisa de muito para atuar, é isso que a gente precisa entender, ele não precisa de muita coisa. Então, algumas regras precisam ser estabelecidas. Se a sua casa hoje, se o seu lar hoje, ele não tem regras, a gente te aconselha, né, a você sentar na mesa com seu cônjuge e analisar, né, quais regras são necessárias para vocês terem um lar harmonioso, né? Quais são as regras que vocês querem aplicar, que vocês olham e veem que é necessário para que vocês possam ter um relacionamento agradável. Então, o modo de se relacionar, ele é muito importante e ele precisa ser melhorado, ser ajustado, né, para que vocês possam se tratar bem. Se tem uma pessoa que a gente precisa tratar bem, são aqueles que estão conosco dentro de casa. Isso também é uma coisa que eu e o Denis já conversamos bastante sobre isso, né? A gente quer ser uma bênção para as pessoas de fora? Sim, nós queremos que as pessoas possam, né, falar bem de nós. Só que mais do que as pessoas de fora, nós queremos ser uma bênção para quem está dentro de casa, quem convive com a gente. O que adianta você ser uma bênção para as pessoas lá fora, ser sempre solícito, ser sempre altruísta com as pessoas lá fora, e dentro da sua casa isso não é uma verdade. Então, a gente desde o início, né, no primeiro ano de casamento, nós sentamos para conversar sobre isso, porque se amanhã ou depois alguém vier a fazer um elogio, tanto em relação a mim, para ele, ou quanto, né, dele para mim, e for algo relacionado ao que ele faz lá fora, para que não haja aquele conflito de, poxa, isso que eu estou ouvindo falar do meu marido não é uma realidade dentro da minha casa. Ah, nossa, seu marido é super gentil, nossa, ele é super generoso, e aí você tem aquela sensação de, nossa, dentro de casa ele não é nada disso. Então, isso é muito importante, que você possa ser a sua melhor versão dentro de casa e que o que você for lá fora seja reflexo do que já acontece dentro de casa. E a segunda dica que nós temos aqui é comunicação. Isso, como nós demos uma pincelada ali na terceira dica, que é a definição das regras. É a comunicação, né? A comunicação, ela é fundamental. Por isso que nós já colocamos entre as 5 dicas
né? Não que uma seja maior que a outra, mas nós vemos que essa segunda ela é muito importante, que é a comunicação, é você estar conversando com o seu cônjuge, né? Ter um diálogo, saber como se expressar, isso é muito fundamental para nós conseguirmos ter essa cumplicidade, conseguirmos definir regras, estabelecer que tudo é nosso e não é nada meu e algumas coisas é dela e algumas coisas são minhas, mas tudo são nossos. Como que nós conseguimos estabelecer essas coisas? Com a comunicação, né? Precisamos conversar, não adianta. Como a Fabiola mesmo disse, nós temos uma boa comunicação com outras pessoas, nós somos legais com outras pessoas, sabemos como tratá-las, conseguimos ficar nervosos, mas ao mesmo tempo não estourar com as pessoas, sabemos ser maleáveis, sabemos ser mansos e não somos assim às vezes com os nossos cônjuges, com o nosso cônjuge. Então nós precisamos sim, né, aprender a comunicação. Eu e a Fabiola, nós temos lidado, nós temos aprendido a cada dia mais. Sabemos ainda que nós temos muito ainda que evoluir na questão da comunicação, mas nós temos tentado sim, né, conversar, expor, né, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que ela tem feito, o que tem me desagradado, ela conversando comigo para dizer o que eu tenho feito, que tenho desagradado, mas não só o desagrado, mas também o que ela tem feito, que tem me agradado, né? E é importante vocês conversar, né? E como a Fabiola disse, não no momento quando você está nervoso. No momento que você está nervoso, às vezes você pode falar coisas que vem na mente e você solta. E, né, a palavra fala que a palavra lançada é como uma flecha. Então nós temos que tomar cuidado com as flechas que nós temos lançado e ter uma comunicação sadia. Às vezes, meus queridos, nós vamos ter que pegar momentos, né? Quais são os momentos que nós pegamos aqui normalmente para poder conversar e ter aí um diálogo sobre algumas coisas da nossa casa? Momentos legais, momentos bons, momentos felizes. Quando a gente já está dando risada um com o outro, a gente começa a conversar. Ó, aquilo lá não foi legal. Aquilo não foi legal. Ó, aquilo lá que você fez também não foi, aquele dia. Lembra aquele dia? Ó, teve uma coisa que você fez que eu nem lembro mais o que você fez. Mas eu lembro que, ó, é assim, assim, assado. E aí quando vai ver, meus queridos, já são 2, 3 horas conversando. Às vezes é cansativo, mas é algo necessário. E muitas vezes, aquele tempo que era um tempo legal, que estava um tempo que nós estávamos dando risada, já é um tempo agora um pouco mais, assim, sério. Não temos mais. Por quê? Porque agora nós estamos refletindo. Estamos ali digerindo tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ouvido, para tentar colocar em prática. É verdade. E nessa parte que o Denis comentou, né, de a gente normalmente conversar no momento em que as coisas estão bem. É até engraçado isso, né? Mas a gente tem visto que essa é a melhor forma. Porque se falar no momento que está acontecendo a situação, a chance de a gente falar errado é muito grande. De falar da forma errada, né? Então, qual o melhor momento para conversar de algo que precisa ser corrigido? Quando você está ali no momento descontraído, no momento agradável. E o que a gente percebe nos relacionamentos, né? O casal, alguns, né, não conversam no momento que está acontecendo ali o conflito, eles não falam, né? Porque eles estão com os ânimos bem aflorados, eles não resolvem a questão. E quando surge um momento de descontração, né, um momento agradável, eles não querem perder aquele momento. Eles não querem perder aquele momento. Porque, nossa, se eu começar uma conversa agora séria, eu vou perder esse momento agradável que eu estou agora aqui. Só que o que acontece? Por não querer perder aquele momento, acaba-se não resolvendo os conflitos. E conflito não resolvido, né, conflito não conversado, não é conflito resolvido. Na realidade, você vai levando aquilo e aquilo vai aparecer de novo, e vai aparecer de novo, e cada vez pior, né? Então, a gente vê que realmente o melhor é os casais conversarem, né? Às vezes você vai abrir mão ali de um momento, mas para ter muitos outros momentos bons, como aquele que você está tendo, e sem aquele problema, sem aquela situação, né?
Então a gente usa muito isso, e até mesmo uma dica escreva, né? Se no momento que você... porque assim, eu esqueço muito rápido das coisas, né? Então algo aconteceu ruim agora. Se eu não falar agora e não falar daqui 2 dias no máximo, a chance de eu nem lembrar o que foi que aconteceu é grande. Então uma dica, pega um bloco de anotação, escreva lá o que aconteceu nesse momento que precisa ser conversado, para que você não passe por cima de coisas importantes, porque às vezes a gente vai levando e vamos passando por cima de coisas importantes e que por não ser tratado vira algo muito grande lá na frente e que aí fica difícil resolver, porque é algo que já vem de tempos, né? Então escreva ali, pega um bloco de notas, escreva num papel a situação que aconteceu, o dia, o que foi dito e deixe ali. Aguarde um momento oportuno e converse, porque aí as suas palavras vão ser mais amáveis, né? A outra pessoa vai estar mais aberta até para receber, porque ela também não está no momento, né, com os ânimos aflorados, então ela também está mais pronta para ouvir, e você tem um tempo de preparar como você vai dizer aquilo, né? De escolher a sua abordagem. E também às vezes pode acontecer, tem que também tentar desenvolver essa questão de que sim, anotar é fundamental, mas você também tem que ver que às vezes ficar esperando também é complicado, porque às vezes o momento bom nunca pode demorar para chegar. Então às vezes é chegar e vai pro banheiro, vai para algum lugar, vai pro teu lugar secreto, fala com o Senhor, dá uma orada, ora ao Senhor para Ele te dar ali discernimento, para Ele te dar sabedoria nas palavras, para Ele te dar mansidão, né? Respira fundo e aí você vai lá pro quarto, e aí você chega pro seu cônjuge, fala: amor, preciso conversar com você. Falar sério, não precisa falar brigando, falar sério. Firme, né? Seja firme. Mais baixo também, com a voz baixa. Precisamos conversar. Né? Porque assim, ó, essa situação que você fez, isso me desagradou, isso não tá dando certo. Porque o melhor é você tentar ter uma comunicação em um momento mais agradável. Mas às vezes esse momento agradável pode não vir tão rápido. E aí pode ficar para o esquecimento, pode às vezes perder um pouco ali da importância, como a Fabiola falou, e às vezes você escreveu, mas já perdeu aquela importância, então você não conversa mais sobre isso, e você às vezes até nem lembra mais, mas às vezes o seu cônjuge lembra. Às vezes ele está lembrando e está remoendo isso daí. E aí quando vai ver, alguma coisa está complicada, por quê? Por causa de uma conversa que não teve em um momento ali, né, passado. Ok? E não menos importante, né, mas nós colocamos aqui como uma prioridade também, né, a nossa primeira dica é: desenvolva uma intimidade espiritual. Sim, e essa intimidade, ela é no sentido de vocês, como casal, conseguirem orar junto, ler a Bíblia junto, ler livros juntos, buscarem a Deus juntos. Parece ser o óbvio, mas não é o óbvio. Porque a gente encontra muitos relacionamentos que o casal não consegue ter essa liberdade de buscarem a Deus juntos. Tem casais que eles não sabem o que é orar junto, eles não sabem o que é ler a Bíblia juntos, porque eles têm vergonha um do outro quando fala nessa questão de buscar a Deus. Eles não conseguem ter essa intimidade, né, de juntos ali buscarem ao Senhor. Um não vê o outro buscar a Deus. Eu já ouvi muitos casos relacionados a isso, e a gente entende, né, que o casamento, ele é um lugar de cura, ele é um lugar onde nós podemos buscar a Deus muito melhor do que antes, quando a gente era solteiro, porque agora estamos em dois. O dia que um está mais fraco, o outro está mais forte, né? O dia que um não está tão animado, o outro anima. Então essa parceria, ela é muito boa até nessa questão de propósitos, de leitura da Bíblia, né? Propósitos de oração, né? Propósitos de buscar o Senhor, propósitos de jejum, porque às vezes um não está tão animado, o outro está. Só que para que isso
essa parceria nessa área também venha a dar certo, precisa se desenvolver essa intimidade, né? Vocês precisam buscar ter essa liberdade e não ficar tímidos, sabe? Não ter essa timidez, ai, não vou orar na frente dele, o que ele vai achar de mim? Ah, não vou orar, sabe? Esse bloqueio não pode existir. E vocês vão ver que quanto mais perto vocês estiverem de Deus, mais perto vocês vão estar um do outro. Buscar a Deus precisa ser a prioridade para um relacionamento que dá certo. Como nós falamos, um relacionamento para ele dar certo, ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas que estão dispostas a fazer dar certo. E o primeiro pilar para dar certo é buscar a Deus, é ter a presença de Deus fazendo parte ali do casamento, fazendo parte do lar. E para aqueles casos que só um está na presença de Deus, que seja você, né, a pessoa a chamar para fazer uma oração, que você crie um ambiente de adoração dentro da sua casa, para que o Senhor possa fortalecer vocês como casal. Amém, é verdade, queridos. Então, assim, entenda, né, que para que o casamento, né, para que o relacionamento dê certo, nós precisamos realmente aí ter, né, esse cordão de 3 dobras, que é Deus, né, o homem e a mulher. Né, que se vocês venham colocar realmente Deus no centro, né, que Deus ele venha estar acima, né, dos sentimentos, que o seu amor, né, pelo seu cônjuge venha a ser inferior ao amor que você tem por Deus. O amor que você tem por Deus tem que ser maior, né? O seu temor a Deus tem que ser maior. Porque você demonstrando para o seu cônjuge que você ama a Deus e que você teme ao Senhor e que você não vai fazer de tudo para que não venha pecar contra o Senhor, automaticamente você também estará fazendo isso para com o seu cônjuge. Amém? Então que você possa, né, nesse vídeo ter sido abençoado e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.